que eu escolhi falar sobre isso hoje? Justamente porque eu tenho recebido essas perguntas na minha caixinha, né? Com muita frequência. Como que eu lido com isso? Eu descobri uma traição, como que eu faço? Como que eu faço para parar de me sentir insegura? Eu separo, eu fico, enfim. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Poli, às vezes acontece. Eu acho que se vocês puxarem aí na memória, todas as mulheres que a gente conhece já foram traídas em algum momento da vida, né? Pensa aí na tua mãe, na tua irmã, na tua tia, na tua avó, nas tuas amigas, enfim. É algo que é muito comum, né? E que gera um sofrimento e um desgaste emocional muito grande. Então é por isso que eu escolhi falar sobre esse assunto polêmico, mas necessário. Tá? Não reparem as sombras, por quê? Porque eu tô na minha casa hoje, ó. Vocês estão vendo a minha parede de viagens. Eu tenho uma parede de fotos de viagem. Então vocês vão ver a live com as nossas fotos aqui no fundo. Mas sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre isso. A primeira coisa que eu quero que você entenda pra gente começar esse assunto é que monogamia não é algo inato do ser humano, sabe? Quando a gente pensa assim, na monogamia, né, ela surgiu em certo momento na vida humana, mas ela não existiu sempre. Se você for olhar todos os animais, né, que habitam a face da Terra, somente 5% são monogâmicos, tá? Então não é algo que é natural. O que acontece? Historicamente, por conta de vários motivos, e aí a gente pode colocar cristianismo surgindo, capitalismo, um monte de outras coisas que foram surgindo, automaticamente foi surgindo a necessidade de criar-se aí casamentos, relacionamentos monogâmicos, tá? Mas se você for pensar lá na savana africana, ninguém era casado lá, não tinha esse negocinho de marido e mulher, namorado, não tinha nada disso, né? Era pegação total, todo mundo pegava quem queria e seguia a vida, essa era a verdade, tá? Então isso não é natural do ser humano. E aí hoje eu fiz uma pergunta lá na minha caixinha. E aí, vocês acham que quem ama trai? Essa foi a pergunta que eu fiz. E bastante gente respondeu que quem ama trai, mas a grande maioria escreveu que não. E aí, a gente cai numa situação que eu preciso falar com vocês. Primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente vai falar de um assunto aqui que é polêmico, né? E que gera muitos pensamentos, tá? Então eu queria que você abrisse o seu coração nessa live, porque a gente vai desmistificar alguns conceitos e a gente vai também quebrar alguns tabus. Então eu queria que você abrisse seu coração para ouvir o que eu tenho para dizer e não ficasse brava comigo, tá bom? Porque tem algumas coisas que eu quero que você aprenda aqui hoje, porque ela vai fazer com que você sofra menos com esse assunto, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa aprender nisso tudo é acabar com o mito do amor romântico, com o casamento romântico, né? A gente romantiza muito as relações, a gente romantiza muito o casamento. E na verdade, a gente casa, a gente se relaciona, né? A gente inicia um relacionamento, mas a gente não deixa de ter desejo sexual. Lembra que eu falei lá atrás que monogamia não é algo inato do ser humano, que isso surgiu depois? Então é bem dessa maneira. Não é algo que faz parte de você, da tua biologia, tá? Isso foi algo que foi aprendido, como vários dos seus comportamentos. Por exemplo, comer de garfo e faca, né? Então, você aprendeu a comer de garfo e faca como? Culturalmente, você foi aprendendo a fazer isso, né? Então, o relacionamento monogâmico é da mesma maneira. Você foi aprendendo a se relacionar de forma monogâmica, mas isso não era o natural antes. Então, quando a gente pensa num relacionamento monogâmico, a gente pensa num relacionamento que tem um contrato. Um contrato onde a gente só fica um com o outro, certo? Ótimo. Mas essa não é a única forma de relacionamento. Existem várias formas de relacionamento. Tem casais que têm relacionamentos abertos, enfim, tem várias configurações e o que vale é o combinado desse casal, o contrato desse casal. Por isso que eu bato tanto na tecla aqui, que vocês têm que ter um contrato, vocês têm que saber o que pode e o que não pode dentro do relacionamento, vocês têm que saber o que é importante para cada um, enfim. Justamente por conta dessas coisas. Então vamos lá. Juntamos a informação de que monogamia não é algo inato, a informação de que a gente romantiza demais os relacionamentos e a gente tem esse ideal de que depois que eu me relacionar, depois que eu encontrar alguém, eu jamais terei desejo sexual por outras pessoas. E combinado com toda essa situação conflituosa que é o relacionamento, porque o relacionamento ele tem intensidade. Então, a intensidade de contato, ela cansa a relação, né? Então, a gente sempre fala, estudando psicologia de casais, né? Quando a gente estuda terapia de casal, a gente percebe uma coisa muito bacana, que é o seguinte: quando a gente inicia um relacionamento, a gente inicia apaixonado, ou seja, o teu circuito do prazer lá no teu cérebro está acionado. Quem já assistiu outras lives minhas aqui já sabem sobre isso. O que acontece
acontece? Com o tempo, essa sensação de prazer ela vai diminuindo, vai dando lugar a um afeto, a um amor. E aí, de fato, você aprende. Abriu a Siri, sei lá, do nada aqui, mas vamos continuar. E aí o relacionamento, ele passa a ser uma coisa que não... mais tranquila, né? Passa a ser um afeto, um respeito, um carinho. Você não tá só apaixonado ali, você não tá com os sintomas demenciais, como eu já ensinei pra vocês aqui. Ali você tá racionalmente, porque você desenvolveu um vínculo, você tem uma história com essa pessoa. E aí nasce o amor, tá? E aí o que acontece? Por que acontecem as traições? Justamente por conta disso. Porque a gente existe uma diferença muito grande entre erotismo e amor, e afetividade. E o problema é que a gente mistura essas duas coisas no casamento, entende? E o que acontece? Quando eu levo isso pra dentro do casamento, quando eu junto essas duas coisas, porque o casamento nada mais é do que juntar tanto a parte de sexualidade com a parte afetiva, financeira e por aí vai. Quando a gente faz esse contrato, quando a gente une essas duas coisas, a gente tem várias emoções que vão surgir, vários contratempos que vão surgir a partir daí, tá? Então, assim, quando a gente casa e desenvolve esse amor mais afetivo, mais carinhoso, mais cuidadoso e mais de parceria mesmo, de cumplicidade, automaticamente o erotismo, ele diminui, né? Porque não é nada, a gente vê nos estudos que o amor passa a ser um amor mais fraternal, né? De quem ama mesmo um irmão, um amigo, depois de um tempo de casado. E aí o que acontece? Não tem nada legal em fazer sexo com um amigo, não é assim? Então o que acontece? Automaticamente eu começo a perder o desejo sexual e começo a me interessar por aquilo que está fora do meu casamento, entende? Então é por isso que é tão comum a gente conhecer uma mulher, principalmente, que já foi traída. Ah, Roberto, por que as mulheres não traem? Não, traem sim, mas você vai ver que os homens têm muito mais cara de pau pra isso, porque eles já são reforçados ao longo da vida a fazerem esse tipo de comportamento. Mulheres não, a gente é educada afetivamente pro amor, né, pro casamento e tudo mais. Então é raro, ou você vê uma mulher que vai falar assim, não, eu traio mesmo e eu sou infiel e acabou. É raro uma que faz isso. Agora, homem não, homem é cara de pau. Muitas vezes ele faz isso na cara da mulher, né? Então, o que acontece? Por que a gente sofre tanto quando acontece uma traição? A traição ela é um erro, ela é uma quebra no contrato. Pensa aí, tem alguns combinados que vocês fazem aí no teu relacionamento, né? Por exemplo, tem o combinado da casa. Como que a gente lida com as tarefas de casa? A gente divide as tarefas? Quem fica em casa cuida mais da casa e o outro provê? Como que é isso, né? Cada casal vai ter a sua forma de funcionar. Existem os casais que têm... alguns contratos do tipo, não gostaria que você tivesse tais pessoas no teu Instagram, eu não gostaria que você não tivesse tal comportamento porque isso me magoa, eu não gostaria que você chegasse atrasado em casa porque isso me faz mal, enfim. Então cada casal vai ter ali os seus combinados. E quando a gente fala da quebra de combinados, vão ter os combinados financeiros também. Vamos juntar dinheiro pra gente fazer tal coisa, né? Então tem os combinados, os contratos. E aí o que acontece? Muitas vezes esses contratos são quebrados. Pelo simples motivo de que nós somos humanos e muitas vezes os humanos erram, certo? Então, o que acontece? Quando a gente vem pro relacionamento com essa visão muito romantizada de que eu entrei nessa relação pra amar esse outro e desejar somente essa pessoa pelo resto da minha vida até que a morte nos separe, eu estou romantizando essa situação. Porque, na verdade, eu vou ter que cavar esse até que a morte nos separe com unhas e dentes. Eu vou ter que provocar esse até que a morte nos separe. Porque, na verdade, é tiro, porrada e bomba, na verdade, né? É conflito de relacionamento, é tentar se alinhar, é problema e por aí vai. Depois vem os filhos e preocupação e por aí a gente vai vendo cada vez mais coisas que vão acontecendo aí. Então, é muito importante a gente saber... o porquê que a gente sofre tanto com a traição especificamente. A gente vê quebras de contrato acontecendo diariamente nos relacionamentos. Você combina com o outro para chegar no horário e o outro não chega. Você combina com o outro de buscar a criança na escola e ele não busca. Você combina com o outro de não deixar a toalha em cima da cama e o outro deixa. Então, as quebras de contrato elas estão acontecendo com frequência, porque as pessoas são humanas e elas erram mesmo e elas quebram contratos mesmo. O que acontece quando a gente fala da traição, ela também é uma quebra do contrato, né? Mas por que a gente tem um peso? Por que isso tem um peso maior? Por que às vezes a gente brigar e bater boca não dói tanto quanto descobrir uma traição? Justamente porque a traição ela toca em algumas questões muito importantes. Primeiro, na questão social, né? Porque aí nós estamos inclusos numa sociedade que coloca aí a família como algo sagrado,
e que esse algo sagrado não pode ser violado. Então, quando tem uma situação de traição, é quase que um trauma absoluto, onde aquela família ali se dissolveu e você percebe até um rumor assim, entre os outros casais para não se aproximar muito. Parece até que tem um negócio muito ruim ali, né? Quase que contagioso, né? Por quê? Por conta de toda essa questão cultural que é pregada aí desde quando a gente começa a nossa vida. E então, a vergonha, né? Vem junto a vergonha, vem junto aí toca no teu ego, né? Toca ali na tua rejeição, você se sente rejeitada, você se sente trocada, você se sente completamente vulnerável ali dentro do teu relacionamento. E essa vulnerabilidade gera um desconforto muito grande, uma tristeza muito grande e gera até sintomas ansiosos, depressivos e por aí vai. Então não é fácil lidar com uma traição. Mesmo a gente sabendo que traição é uma quebra de contrato como qualquer outra quebra de contrato, como gastar no cartão de crédito e não contar, como deixar a toalha molhada em cima da cama, enfim, claro que com consequências diferentes, mas também é uma quebra de contrato. Mas por mais que a gente entenda isso, ainda dói, ainda é difícil justamente porque existe ali uma romantização, um ideal de outro, né? Você idealiza aquela pessoa que tá com você, essa pessoa jamais teria coragem de fazer isso comigo, né? É uma pessoa que me respeita, que me ama. Então a gente tem um ideal ali. E quando esse ideal é rompido, é quebrado, a sensação que dá é que o chão abriu e engoliram a gente. Entende? Então é por isso que gera essa sensação, essa depressão mesmo, esse sentimento de angústia, de ansiedade, da alteração de sono, dá vários outros sintomas. Justamente por conta dessa desidealização. Não é, Poli? Exatamente, isso acontece pra caramba com muita gente, tá? E aí, uma coisa que eu sempre digo, né? Quando me perguntam assim, Roberto, se você vê uma amiga traindo o marido, o que você faz? Eu não faço nada. Por quê? Não, você não contaria com o marido? Não contaria. E se fosse o contrário, você contaria? Também não. Por quê? Primeiro, a gente não sabe o contrato que esse casal tem, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente precisa ter noção de que quando a gente conta isso pra alguém que foi traído, a gente tá gerando naquele outro uma sensação de ter que dar resposta imediata. Não tem coisa pior do que você tá machucado e ter que dar uma resposta imediata. Né? Tem um movimento agora de que se você foi traído, você tem que sair do teu relacionamento imediatamente, senão você não tem amor próprio. Senão você não se ama, senão você não se gosta. Né? Isso é muito comum. Então, a cobrança, ela vem junto, a cobrança de tomar uma atitude, ela vem junto com a informação, com a descoberta. Então eu tô machucada, me sentindo traída, me sentindo rejeitada, sentindo meu ego ferido, e no meio disso tudo, eu ainda preciso tomar uma decisão, eu preciso resolver, eu preciso fazer alguma coisa no meio dessa confusão. E aí é que tá a questão. Se você tá passando por essa situação hoje, eu quero que você abra os seus ouvidos para ouvir o que eu tenho para dizer. Tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda: todas as possibilidades são válidas, tá? É válido terminar seu casamento se você não estiver dando conta disso, mas também é válido reconstruir se você quiser fazer isso. E tem jeito, tá? Muitas vezes a traição ela chega no relacionamento como um sintoma, como um sinal que coisas ali não vão bem, como uma febre. Pensa numa febre. A febre ela não indica que tem ali uma inflamação, uma infecção. A mesma coisa, a traição no relacionamento. Muitas vezes ela vem como um sintoma de que a relação não tá bem. Existem casais que para se manter na relação, eles traem. Por quê? Porque a relação tá tão ruim, tá tão difícil, que para eu manter essa relação e eu não sair, porque às vezes tem filho, tem, enfim, tem bens, tem um monte de outras coisas, para eu não sair dessa relação, para eu não ter que resolver os problemas, eu acho essa válvula de escape fora do casamento. Tá dando para entender? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vão me dando resposta aí, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me entendendo. Então, é natural... Boa pergunta, Clélia. E se a traição for desde o começo? Desde o começo do quê? Do relacionamento? Se for desde o começo do relacionamento, eu quero que vocês entendam o seguinte, não existe uma regra. Se for desde o início do casamento, eu tenho que terminar. Se for no final, tem que terminar. Se for um escorregão, eu tenho que terminar. Quem vai saber o que fazer em cada caso é você. É você que vive com a pessoa. É você que tá ali com ela todo dia, né? É você que sabe se aquela pessoa ali... quem é aquela pessoa além da traição? Porque a gente tende a anular tudo que essa pessoa fez de bom e considerar o traidor que me causou muito mal. Entende? E é isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes isso é um sintoma de que a sua relação não anda bem, não tá bem, precisa de ajuda. Ok? Boa? Joia. Então, muitas vezes ela vai aparecer dessa maneira. Então, você não precisa agir naquele momento. Você pode esperar, inclusive, para ver o que você quer resolver. Na hora que a gente está emocionado, triste, angustiado, magoado, não é hora de tomar decisão nenhuma.
tá? Tem muitos casais que se divorciam de primeira e perdem a oportunidade de reconstruir, tá? E quando a gente reconstrói, apesar de não ser fácil, quando a gente reconstrói esse casamento, quando a gente começa ali do zero, né, novamente, a probabilidade de dar certo é muito grande, porque vocês aprendem a se comunicar, né? Porque são as crises que ensinam a gente a se comunicar bem, a se dar bem, a gente evoluir. Um casal que já passou por crise, ele é muito mais maduro do que um que nunca passou. Porque ele já sabe o que dá errado, o que dá certo, ele já conhece o cônjuge no momento da crise. Então, as crises, elas são positivas nesse sentido, tá? E aí, vamos pensar aqui comigo. Quando a gente descobre uma traição, a gente precisa ter noção de que o casamento ali acabou. Eu preciso considerar esse relacionamento zerado, acabado, tá? Por mais que eu me mantenha ali naquela relação e eu queira reconstruir porque essa pessoa é uma pessoa bacana, é uma pessoa que faz parte da minha vida, é uma pessoa que eu não quero perder porque tem outras coisas que são muito positivas nessa pessoa. Quando eu faço essa escolha de me manter na relação, eu preciso entender que aquele casamento, aquele estilo de casamento que eu tive até ali, precisa acabar para começar um novo. Para começar de novo, de outra maneira, em cima de outro contrato, em cima de um contrato que funcione para nós dois. Né? É muito importante, a gente precisa entender que a responsabilidade principal é de quem foi lá e fez a traição. Né? A gente não pode tirar a responsabilidade de quem faz, porque é errado mesmo. Né? Se tá no contrato, não é para ser feito. Né? Se a gente tem esse combinado, a menos que seja um relacionamento aberto, se a gente tem esse combinado é para ser cumprido. Agora, a gente precisa entender algumas coisas também. Muitas vezes o relacionamento tá tão ruim e tá tão difícil que essa é a única maneira dele se manter. Entende? Então a gente precisa entender também, e aí esse é um exercício, é por isso que eu pedi para você abrir sua mente, esse é um exercício difícil da gente fazer, porque a gente está magoado e a tendência que a gente tem é culpar o outro. Só que é muito importante você começar a avaliar qual foi o seu papel nesse processo, sabe? Onde foi, o que foi que aconteceu nesse processo que a gente se perdeu, tá? Porque isso é um processo a dois. Por mais que um tenha feito e tenha a responsabilidade principal, eu também sou corresponsável disso. Porque muitas vezes a gente vai abandonando as primeiras práticas do casamento. É claro que, gente, eu quero que você entenda uma coisa. Tem gente que tem desvio de caráter. E aí, com quem tem desvio de caráter? A Siri tá aparecendo aqui toda hora pra mim. Não sei por que essa porcaria tá aparecendo aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Não vou falar porcaria, né, gente? Só eu mesmo. Vamos lá. Quando a gente entra nesse processo, né, é muito importante a gente saber, quando eu escolho ficar nessa relação, eu preciso começar a entender qual foi a minha responsabilidade. Onde foi que a gente deixou isso tudo acontecer. E isso é muito difícil para quem foi traído, tá? Então é claro que existem pessoas que têm desvio de caráter, tá? E aí para quem tem desvio de caráter é você entender se você quer conviver com essa pessoa ou não. Agora, existem as pessoas que amam, mas traem, porque existem coisas diferentes. Amor, sexo e fidelidade são três coisas completamente diferentes. E os homens fazem isso muito bem, né? Eles sabem separar muito bem amor de sexo. Ele sabe ter a mulher dele em casa, por mais que isso seja extremamente abusivo, né? E desproporcional. Ele sabe ter a mulher dele em casa e ter relações sexuais com várias outras na rua sem nenhum problema. A gente vê isso, alguns casos desses até com uma certa frequência. Por quê que eles têm essa capacidade? Porque eles separam muito bem ali amor de sexo. Mulher não é bem assim. Geralmente, mulher quando trai já é pra sair do relacionamento. É raro ver uma mulher que trai só por trair e volta pra dentro do casamento. Geralmente, a mulher trai já pra sair. Já até pra ser descoberta, pra ela tomar vergonha mesmo e sair dali logo daquele casamento falido. Então isso é muito comum acontecer também, tá? Então o que eu quero que vocês entendam esse é algo que existe coparticipação. E eu preciso entrar nesse processo com uma maneira de analisar como foi que nós deixamos isso acontecer. Por mais que você tenha feito, como nós deixamos isso acontecer, tá? Ficar junto ou separar tem sofrimento. É isso que eu quero que você entenda. Você pode escolher ficar e você pode escolher separar. E as duas coisas vão te dar muito trabalho. Vai ser muito difícil, tanto ficar quanto separar. Eu acho que essa é a parte mais dolorida de quando a gente é traída. É escolher o que fazer. Porque a gente sabe que separar vai doer porque a gente ama. E ficar junto também vai doer porque eu não confio mais. Né? E continuar uma relação onde não há confiança é muito dolorido e muito difícil, né? Mas é possível, tá? O casal que escolhe ficar junto, ele precisa se escolher todos os dias. Então, se você passou por uma traição e resolveu ficar no relacionamento, entenda, daqui pra frente, todos os dias você vai ter que escolher estar com aquela pessoa. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. Fidelidade não nasce com a gente. A gente é fiel por escolha. A gente escolhe ser fiel. E quando a gente escolhe estar num relacionamento, né, a menos que esse relacionamento seja aberto, eu preciso escolher estar com esse outro todos os dias. Eu preciso escolher falar sobre aquilo que tá ruim
todos os dias. Eu preciso discutir a relação com muito mais frequência, tá? Então, se eu escolho estar com essa pessoa, eu preciso entender isso. Eu preciso escolher todos os dias. Nós vamos precisar nos escolher todos os dias. A gente vai precisar ser muito franco um com o outro, porque agora a gente está vivendo uma relação onde não existe confiança. A gente está reconstruindo. Então, se você decidiu ficar, saiba disso. É uma escolha constante e diária, tá? Teve uma situação que eu escutei uma vez de uma colega contando, ela falando que ela tinha terminado, que ela sabia que o marido traía, ela tinha descoberto que o marido traía, mas ela estava em dúvida se o marido tinha terminado ou não a relação. E ela perguntou o que eu achava. Eu falei, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. A gente sabe, a gente sempre sabe, né? A gente consegue ter uma noção do que está acontecendo. Se você está em dúvida, é porque você já sabe a resposta. E se você já sabe, mesmo assim não tomou nenhuma providência ainda, é porque você não tem condições de fazer isso agora. Mas eu quero que você pense como tá funcionando o teu casamento. Porque tem muito casamento, gente. As pessoas hoje em dia, a gente tem um tabu danado com esse negócio de relacionamento aberto, né? Não se fala muito de relacionamento aberto. As pessoas têm dificuldade de falar isso. Se a gente chegar, né, fulano tem um relacionamento aberto, a galera olha com um olhar ruim. Mas existem muitos casamentos, muitos relacionamentos que são relacionamentos abertos sem dar o nome, né? A gente conhece casais que têm relações fora do casamento, os dois sabem, todo mundo faz a sonsa que não tá sabendo e vivem ali. E aí eu quero que você entenda o seguinte, por mais que você olhe de fora e fale, bicho, como consegue, né? Tem uma frase que é a seguinte, virou cachorrada, né? Agora é todo mundo traindo todo mundo. Mas na verdade não é todo mundo traindo todo mundo. São duas pessoas que estabeleceram aquela regra ali para funcionar no casamento. Que é uma regra muito diferente, né? Mas que eles não vão assumir para as pessoas que eles têm um relacionamento aberto. Mas eles sabem que tem. Tem muito relacionamento que é assim. O problema é quando um faz e não quer que façam com ele, né? Que é o que geralmente acontece nas relações. Então, é muito importante a gente saber o que funciona pra gente. O meu relacionamento, dá pra ser um relacionamento monogâmico? A gente consegue fazer isso? Isso precisa ser conversado entre o casal, tá? Aí, Roberta, nossa, que conversa, isso é verdade? Sim, é verdade, gente. Eu trabalho com casais, todos os dias eu atendo gente lá no consultório. E não existe só uma maneira de ser casal, existem várias, tá? Vocês aqui não sabem. O que te faz querer estar com essa pessoa? Isso precisa estar claro na tua mente, tá? Se você resolve reconstruir o relacionamento, se você resolve superar essa traição e continuar junto, você precisa ter muito claro o que te faz ficar com essa pessoa. E precisa ter motivo. Porque se não é uma pessoa que te trata bem, se não é uma pessoa que te cuida, se não é uma pessoa que te agrega e ainda te trai, aí não faz sentido você ficar junto, entende? Então você precisa ter noção. Essa pessoa me agrega, essa pessoa me traz coisas positivas, essa pessoa é uma pessoa que me agrega de alguma maneira, que me cuida bem, enfim, que tem outras qualidades que me faz bem, aí sim eu posso medir. Agora, existem aquelas pessoas que estão em relacionamentos totalmente abusivos, onde o outro não tem nada de bom, trata ela mal, bate, briga, grita, controla dinheiro, faz tudo e ainda trai. E aí você precisa acordar que provavelmente você está num relacionamento abusivo. Então, se você resolveu estar nessa relação, tenha clareza de por que você está nessa relação, quais são as qualidades desse ser humano que te mantém ali, ok? Isso é muito importante, tá? Você vai ter que relembrar isso com frequência. Porque a vontade de sair não vai vir uma vez só, não. Vai vir 200 mil. E tudo vai ser motivo pra você botar na balança se você quer ou não ficar nessa relação, tá? Prossigamos. Então, desfaça a crença do casamento romântico. Casamentos reais têm problemas. Casamentos reais podem passar por um momento de traição. A gente precisa blindar, né? Eu já ensinei vocês aqui. O que a gente pode fazer pra blindar o casamento, pra não ter esse tipo de problema? É cuidar, fazer a bolha, né? É vocês se cuidarem, vocês terem momentos de prazer vocês juntos. Mas, muitas vezes, pode acontecer. Acontece nas melhores famílias, como diria meu pai. Porém, acontecer uma situação dessa não significa uma sentença de morte. É possível reconstruir depois disso. Se você achar que vale a pena. Você precisa entender que você não precisa tomar a decisão no momento que termina ali, no momento que você descobre. Você pode processar essa informação. Inclusive, eu até falo com as minhas pacientes quando elas descobrem, falo, olha, se acalma, processa primeiro, depois você expõe pra família, enfim. Eu sempre falo, blinde seu casamento. Se você tem intenção de voltar, não sai contando pra todo mundo, porque isso vai prejudicar. Porque tudo que você não precisa nesse momento é de pessoas que te deem opinião, porque você já tá com a cabeça muito bagunçada, tá? Então evita falar, porque tem coisa que a gente não precisa falar, a gente só precisa viver, e vivendo já é muito difícil, falando pros outros fica muito mais, tá? Trabalhe as suas inseguranças. Vocês vão precisar trabalhar isso, tá? Vocês vão ter que juntos desenvolver segurança. Vocês vão ter que conversar. Olha, pra eu me sentir segura agora, eu preciso que você faça isso, isso e isso.
E vai ser difícil, tá? Porque tudo vai ser sinal de traição pra você. Tudo vai ser difícil. O celular tocando, 3 mensagens que chegaram direto, um negócio, qualquer coisa é motivo. 5 minutos de atraso vai ser motivo pra você desconfiar. Então, trabalhe a sua insegurança. Muitas vezes a gente vai precisar de apoio psicológico, muitas vezes a gente vai precisar de medicação. Já tive paciente que precisou de medicação para passar por essa fase, porque é uma fase muito pesada, muito difícil e de muitas alterações de humor. E além disso, trabalhe a sua insegurança no sentido de começar a se voltar para você, para os seus valores, porque geralmente a gente começa a perseguir o outro. Né? Então eu quero saber onde o outro tá, o que o outro tá fazendo, eu me vicio no controle, nessa coisa de vigiar celular, de vigiar onde tá, o que tá fazendo e tudo mais. E eu quero que você faça justamente o contrário. Comece a trabalhar a sua insegurança. Se você escolheu ficar, se entrega, coloca na mesa o que é importante pra você e confia. Não confia no outro, mas confia em você mesma, que você tá fazendo a escolha certa, que você tá tratando a sua insegurança, sabe? Trabalhe você, o que te deixa insegura? Você tá se sentindo feia? Você tá se sentindo como? Como que tá a sua autoestima? Vai trabalhar isso, vai cuidar dos seus relacionamentos pessoais, né? Existem algumas atitudes que são antidependência e você precisa ter isso no seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Distribua, você precisa ter amigos, você precisa ter vida social, você precisa ter o seu trabalho, para se o seu casamento acabar, a sua vida não acabar junto com o seu casamento, entende? Porque o que a gente vê são mulheres que se anulam pelo casamento e quando o casamento acaba, a vida praticamente acaba, tá? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, distribua isso, você precisa ter outras fontes de prazer, outras fontes de satisfação, não só o seu casamento. E dentro desse processo de reconstrução, você vai precisar reconstruir o seu pessoal também, porque você vai ficar extremamente cansada e exaurida de passar por essa situação. Eu já dei aqui algumas vezes essa dica, tem um livro que chama Depois do Caso. Esse livro é muito legal para você entender as coisas que você vai sentir depois que você descobre o que você pode fazer com essas coisas, tá? Então é um livro bem facinho de ler e é bem baratinho também, não é difícil de achar. E ele é muito legal, ele chama Depois do Caso. Qualquer coisa depois eu boto a foto aqui pra vocês, tá? Então, trabalhe as suas inseguranças. Vai pro psicólogo, trabalha o que você tá sentindo, se abre, se reconstrói. Reconstrói essas crenças que vão ficar completamente distorcidas depois de passar por esse momento difícil, tá? Outra coisa, cuide de você. Desenvolva as suas ações antidependência. O que é importante pra você? Você tá precisando desenvolver tua independência financeira? Já falei isso aqui, gente, vai vender Jequiti, mas não fica dependente financeiramente, tá? Faz qualquer coisa, mas tem ali seu dinheirinho, você não precisa pedir autorização e nem falar nada pra você gastar ali com um chocolate se você quiser. Então tenha a sua independência. Esse casamento não pode ser a sua única fonte de prazer, de amor e de satisfação. Porque senão, se eu idealizo isso, né? Se eu coloco o casamento no centro, se eu idealizo esse outro, a minha chance de me frustrar, a minha chance de ficar muito mal ali quando alguma coisa acontece de errado é muito grande. Então, entenda, o príncipe não é encantado. Muitas vezes ele segue sendo um príncipe, mas não é encantado, tá? Tem erros, pode sim trair. Quem ama pode sim trair, tá? Não repete talvez o erro, né? Existem diferenças, já falei isso pra vocês. Tem o cara que trai porque tem desvio de caráter e tem o cara que trai quando acontece, porque tá passando por um momento difícil no relacionamento e aí aconteceu, não tira a responsabilidade, mas pode acontecer. O nosso teto é de vidro. É por isso que eu falo com vocês, tomem cuidado com rede social, porque um bate-papo pode partir para uma traição. Hoje em dia a gente tem acesso a todas as pessoas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá de Maceió perguntando se eu sou de Maceió. Eu falei, não sou não. Sou de Vitória, Espírito Santo. Entende? A gente tem acesso a qualquer pessoa hoje via celular, com um clique. E um clique pode ser o suficiente. No momento que você está ali fragilizada, você está ali no momento de discussão com o marido, que você não está se sentindo confortável, você pode cair. Tá? Não cai nessa de que, eu não sou assim, porque eu não traio, Não cai nessa não. Se você der abertura, qualquer pessoa que esteja vulnerável e der abertura, pode acontecer. Então eu quero que você entenda isso, tá? Traição. Sexo, amor e fidelidade são 3 coisas diferentes. Eu quero que você entenda isso, tá? Sexo, você sabe o que é, não preciso te explicar aqui. Amor tem a ver com o vínculo que vocês desenvolveram e fidelidade tem a ver com o contrato que vocês têm, tá? Então tenha claro quais são as regras desse contrato. O que é importante para vocês? Depois de uma traição, isso ainda é mais importante ainda. Desenvolver essa comunicação clara passa a ser essencial. Não só precisa, como tem que ter. Porque se você quer reconstruir algo, se você quer reconstruir confiança a gente reconstrói com clareza.
tá? Com preto no branco, com transparência. Não dá pra trabalhar com meias verdades reconstruindo confiança, tá? Então é isso que eu quero que você leve pra sua vida hoje. Não tenha vergonha, você passou por isso, precisa de ajuda, procura um terapeuta, conversa sobre isso, ele vai saber te acolher, vai ser a pessoa que não vai te falar ali, não vai te dar opiniões, né? Separa, fica. Não, você não precisa de opiniões agora. Você precisa respirar, pensar o que você quer fazer e pensa o seguinte, você pode escolher sair a hora que você quiser, tá? Então, seja hoje, seja daqui a 5 anos, seja daqui a 15 anos, você pode sair a hora que você quiser, você não tá amarrada no pé da cama, tá? Então, é somente esperar a poeira baixar para eu conseguir entender os meus pensamentos, conseguir entender o que tá me fazendo ficar nessa relação, se eu devo ficar ou se eu não devo, tá? Então, deixa esse negócio clarear. Não vai na impulsividade, porque você pode perder um relacionamento muito bacana por não saber lidar com isso, sabe? Por causa de um tropeço. Então, é muito importante a gente saber dessas coisas, tá? Pessoal, temos perguntas? O que vocês acharam disso tudo que eu disse? Trouxe alguns conceitos diferentes, né? Quando eu falo dessa questão da responsabilidade, da gente entender também qual foi a nossa parcela nessa situação, o quanto a gente deixou de cuidar do relacionamento, né? Nós dois deixamos de cuidar do relacionamento, o quanto nós dois deixamos de fazer com que, de ativar a zona do prazer, né? De fazer as coisas funcionarem entre a gente, quanto que nós dois deixamos pra depois, né? Eu sempre digo isso, os amantes, por que eles são amantes? Porque é tão gostoso o amante, por quê? Porque a amante aproveita todos os minutos, porque ele não sabe se ele vai ter essa oportunidade daqui a quantos dias vai ser. Agora, casado, não. A gente deixa pra depois. Ah, não, vamos transar agora não. A gente transa amanhã de manhã. Aí no outro dia de manhã acorda atrasado. Ah, não, de noite a gente faz. A gente vai deixando pra depois, sabe? A gente vai jantar junto. Ah, não, amanhã a gente janta. Hoje a gente janta cada um num horário, não tem problema não. Ah, amanhã eu beijo, amanhã eu falo que eu amo. Porque a gente tem tempo. Então o problema do casal é ter tempo. Tá bem, meus amores? Então cuidem disso, por favor. Como Peraí, não. É porque eu tô vendo as perguntas anteriores. E pra quem decidiu seguir em frente, como superar e não sofrer tanto? Boa pergunta. Vamos lá. Se eu decidir seguir em frente, se eu não quero mais esse relacionamento, eu tenho total direito. Essa pessoa quebrou um contrato. Quero que você pense o seguinte. Contratos, pensa aí juridicamente. Você tem um contrato lá com o teu, com o aluguel do teu apartamento, tá? Você tem um contrato lá. Se o locatário não cumprir com as obrigações dele, você pode romper com esse contrato porque, né, ele não está cumprindo a parte dele. Você tem total direito de fazer isso. Mas todas as disfuncionalidades que essa situação te causou, elas vão te acompanhar, tá? Então, não sentir tristeza nesse momento é impossível. Principalmente porque, além disso, você ainda teve a perda do relacionamento. Então, você vai sofrer o luto do término do relacionamento. Então, você resolveu seguir em frente? Siga em frente, mas siga sabendo. Você vai sofrer por um tempo, você vai precisar de apoio, você vai precisar estar perto da tua rede de apoio, perto dos teus pais, dos teus amigos, vai ter que se desenvolver, fazer o que é importante pra você, investir no teu trabalho, nos teus projetos pessoais, investir na tua carreira, enfim. Você vai ter que começar a buscar caminhos individuais, caminhos pra você se sentir melhor, tá? Mas vai doer de qualquer maneira. Ficando ou saindo dói, tá? Não tem como a gente fugir disso. O que pode te ajudar a melhorar é apoio psicológico, é apoio aí da sua família, apoio dos seus amigos, né, da tua rede de apoio e investir nos seus projetos pessoais, naquilo que é importante pra você. Tá bem? Temos mais perguntas? A Poli tá falando que ela amou, que legal, fico feliz. Ficou claro, galera? É possível sim reconstruir um relacionamento depois de uma traição. Mas eu super recomendo fazer terapia de casal. Por quê? Vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que fazer uma análise de onde foi que a gente errou, sabe? Onde foi que deu errado, onde foi que a gente começou a vacilar, onde foi que o negócio desandou, sabe? Pra gente começar a reconstruir tudo de novo, tá? Agora, deixem claro no novo contrato o que vocês aceitam e o que vocês não aceitam, tá? Não tô fazendo apologia à traição aqui não, tá, gente? Não é isso, não entendam isso, tá? Eu estou dizendo que tem jeito, que traições acontecem, pessoas erram, mas nós podemos sim reconstruir. E quando reconstrói, fica chuchu, fica bom demais, tá? Quando dá certo, quando os dois se empenham pra fazer o trem funcionar, sabe? Os dois se empenham pra fazer o outro se sentir bem, se sentir feliz, se sentir atraído. É muito bom. Qual a maneira certa de se posicionar pra quem traiu? Assertividade. Você precisa dizer pra ele como você tá se sentindo, né? Dizer pra ele, meu filho, eu estou me sentindo traída é óbvio, né? Mas assim, eu tô me sentindo diminuída, eu tô me sentindo trocada, eu me senti envergonhada. Você precisa dizer pra ele, você precisa lavar roupa suja, tá? E se você decidiu ficar, você precisa se posicionar no sentido de como vai ser isso aqui daqui pra frente. Se você decidir dar uma segunda chance, ele precisa ter a certeza de que a segunda chance é a última,
Se ele aprontar de novo, ele vai rodar, tá? E outra coisa também importante é, vocês precisam ver se a monogamia funciona pra vocês, tá? Então você pode se posicionar com ele dessa maneira, olha só. Se você perceber que você não tá conseguindo, é só a gente abrir um relacionamento. E aí eu também sigo a minha vida, a gente mantém nosso relacionamento e a gente segue tendo relacionamentos fora. Duvido que ele vai querer. Duvido, porque os homens geralmente são extremamente machistas. Eles querem poder ter asas pra voar, mas eles não querem que a gente tenha, tá? Então se posicione com ele. Fale com ele o que você não vai aceitar, o que você vai aceitar, o que você precisa pra você voltar a confiar nele, tá? Agora, gente, tem homem que nem pede perdão, tá? Eu tô falando daquele homem que se arrepende de verdade. Que chega pra você desesperado porque não quer perder o casamento. Não tô falando daquele cara que você tá com a mensagem ali, com a foto na tua cara e o cara tá mentindo pra você. Não é esse cara, tá? Esse cara tem desvio de caráter. Agora, o cara que vê, errou, tá errado, ele assume que errou e ele começa a fazer diferente, aí é outro assunto, tá? A gente não tá falando do descarado que olha a foto na sua cara e fala que você tá ficando doida, não. Então é importante você colocar assim de forma bem clara como você tá se sentindo e o que você espera dele daqui pra frente, tá? E o que é importante pra você se manter, senão você caça o teu caminho. Quem decide ficar, mas não consegue esquecer? Andréia, a gente nunca vai conseguir esquecer, tá? Não esquece. A gente só esquece as coisas quando a gente tem amnésia. E se tem uma coisa que a gente não vai ter, é a amnésia. Quando acontece, quando tá recente, dói muito. E vai ficar voltando na tua mente quase como um filme. Sabe que fica voltando assim, ruminando? No início vai ter essas coisas. Por exemplo, se você passar na frente de um lugar que você soube que ele foi com a outra mulher, vai te dar sensações ruins. Você vai ter sensações ruins, você vai ter vontade de chorar, você vai relembrar. Isso vai acontecer por algum tempo. É por isso que vocês precisam saber muito se vocês querem estar juntos, sabe? Porque você não vai esquecer. Você vai ressignificar. Você tá perdoando, você tá entendendo um erro dele e tá perdoando e seguindo em frente. Porém, esquecer você não vai esquecer nunca. Nunca, 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 nunca. Perdoar não significa esquecer. Perdoar significa eu saber que me dói e eu deixar de lado pra continuar junto com você. Perdoar é amar, né? Porque é eu saber que você tem falha, que você erra comigo, mas mesmo assim eu acho que vale a pena ficar com você. Entende? Isso é perdão. Perdoar é isso. Tá bom, amores? Temos mais perguntas? Deixa eu puxar aqui pra cima pra ver se eu esqueci alguém. Muito boa live, Carolzita. Tô morrendo de saudade de você. Tá bom, meus amores. Eu acho que encerramos, né? Deixa eu ver aqui se temos mais alguma coisa. Então, respondida a pergunta lá de hoje mais cedo, quando o homem trai e fala que ama você mesmo assim, pode ser verdade? Pode ser verdade. O homem consegue separar isso muito bem, tá? Amor é uma coisa, sexo é outra. Ok, amores? Por isso, invistam em ter uma vida sexual satisfatória dentro do teu casamento, tá? Invistam em ter uma vida de prazer, em ter uma rotina prazerosa, em ter momentos muito bons juntos, tá bom? Eu faço questão de responder vocês. Eu acho que essa é uma das situações que mais deixam a gente triste, né? Que mais avassala. Todas nós mulheres que já passamos por isso em algum momento da vida, a gente sente isso de uma maneira muito forte. E eu sei o quanto é difícil reconstruir depois disso. Tá, Jaque? Então contem comigo, tá? Se precisarem perguntar, eu tô aqui, a gente vai conversando, vai discutindo e é sempre muito bom. Tá bom, minhas amoras? Acho que terminamos, né? Obrigada, Jaque. Você também é um amor. Eu adoro estar aqui com vocês, gente. Então tá bom, meus amores. Vamos encerrar essa live. Vai ficar salva ali no IGTV. Um bom final de semana pra vocês. Aproveitem, tá? Pra você que tá passando por isso, é uma ótima desculpa aí pra sentar junto aí, colocar todas as cartas na mesa, recontratar a relação, conversar de novo, tentar mais uma vez, enfim. Ou então, começar a cuidar de você, olhar pra você, tá? Quero que vocês... escreve isso na tua mente aí, hein? Não é pra esquecer, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, tá? Invista em você, na tua carreira, no teu trabalho, naquilo que é importante pra você. O seu relacionamento é só mais uma fonte de realização, ele não pode ser a única. Porque senão, se ele acabar, você não vê sentido mais na vida. Tá bem, amores? Beijos pra vocês. Segunda-feira nós estamos aqui no mesmo bate-horário, ok? Tchau, tchau!